Olá, pastor Jorge Marques, Ministério Novo Tempo de Deus, retornando aqui para trazer uma palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração, para nossas vidas, uma palavra de força, de incentivo, de ânimo, uma palavra de como a obediência gera bênção. Vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 6, depois vamos pular para o versículo 12. Tá? Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 6, depois vamos para o 12, versículo 12, dar um pulo. Então pega a sua Bíblia, chama a tua família, vamos estar aí lendo a palavra e meditando na palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor abençoava. Eu quero, dentro desse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 26, eu quero fazer um paralelo com uma outra história. E dentro desse paralelo, eu quero trazer aqui o fato de você obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, e a outra de você tomar atitude sem consultar a Deus. O que nós escolhemos com isso? O que Deus nos entrega? O que acontece com a nossa vida, nossa família, quando obedecemos ou não obedecemos e nem sequer ouvimos ou consultamos a voz de Deus. A Bíblia diz que havia fome na terra onde Isaque estava. E ele coloca o desejo no coração de sair dali e busca de algum lugar que tivesse alimento, tivesse comida, tivesse como ele sobreviver com a sua família, com o seu povo. Mas o Senhor aparece diante dele e fala para ele o seguinte: olha, Isaque, não desce para o Egito. Fica nesta terra que tu estás. Obedeça, porque assim como fui com teu pai Abraão, serei contigo. Essa terra será tua e de toda a tua semente. Imagina agora Isaque tendo que obedecer, ficar numa terra que, na ótica humana, não tinha nada. Era uma terra que, na ótica humana, ia morrer todo mundo de fome, de repente de sede. E agora? Deus está falando com ele: Isaque, fica aonde tu estás. Não desça ao Egito, porque eu serei contigo. E como eu falei no início que gostaria de fazer um paralelo, esse paralelo nos conduz a lá o livro de Ruth, onde existia uma família, onde nessa família eles tomam atitude de sair da terra onde eles estão em busca de uma outra terra. E não consultam a Deus, porque havia fome lá também. Eles não consultam Deus e saem da terra onde eles estavam. E essa atitude de ir em busca de outras terras onde ainda tinha o que comer, o que beber, sem consultar a Deus, ocasionou a morte do chefe da família, ocasionou a morte depois dos filhos, e ficou lá Noemi sozinha com as suas noras. Aí todos conhecem a história de Ruth, todos conhecem a história de Noemi. Mas eu quero trazer agora, dentro desse
dessa comparação o fato de que Isaac obedeceu à voz de Deus. E o que aconteceu? Ele simplesmente ficou aonde Deus colocou. Agora, lá em Ruth, a família ali de Elimeleque com Noemi, eles nem sequer consultaram a Deus. E morrem os homens da família, só fica a mulher e agora com as suas noras, a qual seus filhos casaram. Mas entenda isso. E eu quero trazer para mim e para você hoje. Nós que somos e acreditamos na palavra de Deus, professamos o Senhor como Salvador, ou até mesmo você que ainda não tenha confessado Jesus como teu Salvador, mas acredita nele, confia nele. Quando tomamos decisões sem consultar a Deus, muitas das vezes quebramos a cara, ou damos de cara na parede, não prosperamos, não somos abençoados, porque não consultamos a Deus, ou às vezes Deus até fala e você não dá ouvido. Isaac tinha tudo para não dar ouvido à voz de Deus, porque não tinha nada, sequidão, deserto. O que eu vou colher aqui? O que eu vou ganhar em ficar aqui? E eu aprendo na minha caminhada que muitas das vezes obedecer a Deus vem de encontro à lógica. Por isso nós, servos de Deus, não devemos viver pela lógica, devemos viver pela fé. Porque tem momentos na nossa vida que os dois vão baterem de frente, a fé e a lógica. A lógica diz para você, a lógica dizia para Isaac, em busca de uma cidade onde pudesse manter a sua família. Mas a fé dizia para obedecer à voz de Deus e ficar ali. E não só ficar, mas plantar, semear. Imagina isso. E hoje estamos vivendo uma época, um tempo, onde muitos estão indecisos, o que fazer. Será que eu continuo no ministério que eu estou? Será que eu continuo no trabalho que eu estou? Se eu continuo na igreja, servindo a Deus? E eu quero te dizer hoje, através dessa palavra, que tão somente obedecer é melhor do que sacrificar. E eu sempre falo que obediência gera bênçãos. Isaac, ele preferiu obedecer. Ele deixou a lógica, deixou o que a ótica humana lhe mostrava e começou a enxergar com a ótica espiritual e obedeceu pela fé. E Isaac ficou em Gerar. Isaac semeou. E como nós lemos no versículo 12, Isaac colheu naquele mesmo ano a 100 por 1. Aonde ninguém dava nada. Isaac prosperou. Isaac cresceu. Multiplicou. Ficou rico. Porque tão somente obedeceu à voz de Deus. Preferiu obedecer. Já Elimeleque, Noemi, sem consultar a Deus, foram em busca de terras estranhas. E o que eles escolheram com isso? Morte, perda. E não conquistaram nada. Porque, se você conhece a história, Noemi depois volta para sua cidade com Ruth, sem nada. Sem nada. Talvez pior até do que quando saíram. Porque saíram ainda com a família completa. E agora volta ela sem o marido, sem os 2 filhos. Perdeu tudo por não ter consultado a Deus. Então, o que eu quero trazer para você hoje, e Deus está falando primeiramente comigo, é que devemos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E Deus fala de tantas formas. Tem gente que
acha que é necessário Deus se materializar na frente dele para ele entender que é ele falando com você. Não, Deus não precisa se materializar. Deus fala através da palavra dele. Deus fala através de um louvor. Deus fala até através de uma frase escrita. Através de alguém que te transmite uma palavra. Através de uma criança. Sabe lá quando você está abatido e vem um teu filho e olha para você com lágrimas nos olhos e diz: mamãe, não fica assim, o papai não fica assim porque Jesus te ama. Isso já é Deus falando contigo através dessa criança. Obedeça. Eu não sei o que Deus está requerendo de você, igreja. Eu não sei o que Deus está requerendo de mim. Mas eu sei de uma coisa. Obedeça. Voltando e vou repetir sempre. Obediência gera bênção e obedecer é melhor do que sacrificar. Ouça a voz de Deus, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala a todo momento. Ele continua falando com o teu povo. Ele continua falando com a tua igreja. É muitas das vezes a igreja que não para para ouvir. O povo hoje está acostumado a fazer uma oração e quando vai fazer uma oração que deveria ser um verdadeiro diálogo com Deus, a oração de muitos hoje não passa de um monólogo. Só ele fala. Ele nem sequer para ouvir a voz de Deus. Deus está te convidando hoje a você ter um diálogo com ele. Não um monólogo, mas um diálogo. Você pode falar, mas dê um tempo para ele também falar. Ouça a voz dele. Deixa ele falar contigo. Ponha um louvor. Leia a Bíblia. Ore ao Senhor, converse com Ele, ou às vezes, muitas das vezes, Ele te chama pelas madrugadas, tão somente para você sentar num sofá, sentar na beira da tua cama e ficar em silêncio. E ficar em silêncio, mas Ele está ali contigo, te dando força, alegria, te dando a garantia que você não está só. Fique onde você está. Essa é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Confie nele, obedeça a voz dele, porque ele está no controle da minha e da sua vida. Deus te abençoe, medite nessa palavra, que ele possa te trazer frutos, muitos frutos, e principalmente ânimo e disposição diante de Deus. Tenha certeza que Deus está no controle da sua vida. Deus te abençoe. Curva a tua cabeça, vamos estar orando ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essa palavra é forte, Pai. Falou primeiramente no meu coração, porque a nossa ótica humana, ela muitas das vezes mostra as lutas, as dificuldades, as incertezas, mas o espiritual diz que por trás de tudo isso há um manancial de águas vivas. Há uma terra que mana leite e mel, porque é promessa tua para a minha vida e para a vida da tua igreja. Por isso, Pai, nos ensine a viver não pela lógica, mas pela fé. Nos ensine a enxergar aquilo que está por trás dessa tempestade. Ah, Deus, o Senhor nos chamou para termos visão de águia, que possamos aprender a enxergar além daquilo que as circunstâncias tentam nos mostrar. Porque eu sei, Pai, que por trás desse exército inimigo que tenta nos cercar e nos paralisar, o teu exército está ali para nos guardar e nos proteger. Abençoa esse teu povo, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, abençoa a tua igreja com toda a sorte de bênção. É essa oração que eu te faço na noite desse dia. E já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus.